Registramos e agradecemos a presença dos representantes do Poder Legislativo Municipal nesta noite de reconhecimento e celebração. Composta a mesa legislativa, convidamos o excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Mauriti, o vereador Roberto Simão da Silva, para proceder à abertura oficial dos trabalhos desta sessão solene. Boa noite a todos. Sobre a proteção de Deus, em nome da comunidade, declaro oficialmente aberta esta sessão solene. Hoje, com imenso orgulho, celebramos homens e mulheres que, vindos de diferentes origens e áreas de atuação, deixaram e continuam deixando sua contribuição para Mauriti. Que esta noite represente não apenas o reconhecimento desta Casa Legislativa, mas também a gratidão do povo mauritiense. Que as trajetórias aqui homenageadas continuem inspirando o trabalho pelo bem comum e pelo desenvolvimento da nossa cidade. Dispenso a votação da ata da sessão anterior por tratar-se de sessão solene. Dando continuidade à nossa solenidade, convidamos para compor a mesa desta sessão solene o excelentíssimo senhor prefeito municipal de Mauriti, João Paulo Furtado. Convidamos também a senhora Maria Joselma Santana Furtado, ex-vereadora desta Casa Legislativa e atual secretária municipal das Mulheres de Mauriti. Recebemos e agradecemos a presença das autoridades que, juntamente com os membros do Poder Legislativo Municipal, abrilhantam esta noite de reconhecimento e celebração. Composta a mesa de honra, daremos continuidade ao protocolo desta sessão solene de entrega de títulos de cidadania mauritiense e da Comenda Buriti Grande. Neste momento, convidamos todos os presentes para, de pé e em posição de respeito, acompanharmos a execução dos hinos que marcam oficialmente a abertura desta sessão solene. Inicialmente, ouviremos o hino nacional brasileiro, símbolo maior da nossa pátria, de nossa soberania e da nossa unidade como nação. Na sequência, permaneceremos de pé para acompanharmos o hino municipal de Mauriti, expressão da nossa identidade, de nossa história e do sentimento de pertencimento à terra que hoje presta reconhecimento aos seus homenageados. Convidamos para brilhantar este momento solene a banda de música Toso Henrique, do município de Mauriti, que fará a execução do hino nacional brasileiro. E, na sequência, o hino municipal de Mauriti.
Tá aí uma salva de palmas. Agradecemos à banda de música Tuzo Henrique do município de Mauriti pela execução dos hinos. Agradecemos também a todos os presentes. No momento, podem se acomodar e daremos continuidade à sessão solene. Dando continuidade, convidamos para fazer uso da palavra o excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Mauriti, o vereador Roberto Simão da Silva, para sua saudação inicial aos homenageados, autoridades, familiares e convidados. Senhoras e senhores, boa noite. É com muita alegria e satisfação que, em nome da Câmara Municipal de Mauriti, recebemos todos vocês para esta noite tão significante para o Poder Legislativo e também para o nosso município. Quero inicialmente cumprimentar o nosso prefeito João Paulo Furtado, a secretária municipal das Mulheres e ex-vereadora desta casa, Maria Joselma Santana Furtado, meus colegas vereadores e vereadoras, as demais autoridades presentes e, de maneira muito especial, os nossos homenageados e homenageadas, acompanhados de seus familiares e amigos. Quero também fazer um cumprimento especial a todos os servidores desta casa, aos efetivos, comissionados, assessores, colaboradores, profissionais que trabalham diariamente para que esta casa possa cumprir sua missão, que também se dedicaram e organizaram esta solenidade. Recebam o nosso reconhecimento e o nosso agradecimento. Hoje, esta Casa Legislativa se reúne para cumprir uma das missões mais bonitas: reconhecer pessoas, valorizar trajetórias e preservar histórias que se entrelaçam com a história do nosso município. A Comenda Buriti Grande leva consigo um dos símbolos mais representativos de identidade da nossa terra. Concedê-la significa reconhecer publicamente homens e mulheres que, por suas realizações, pelo trabalho desenvolvido, pelos serviços prestados, deixaram contribuições importantes para a nossa cidade. O título de cidadania mauritiense, por sua vez, representa um gesto de acolhimento. É Mauriti dizendo àqueles que nasceram em outras terras, mas que aqui construíram vínculos, dedicaram o seu trabalho e contribuíram com a nossa gente. Mauriti também é sua casa, e vocês fazem parte da nossa história. Por trás de cada nome que será anunciado nesta noite, existe muito mais do que aquilo que conseguimos registrar em uma placa. Existem histórias de vida, existem anos de trabalho, desafios superados, sonhos, escolhas, dedicação, serviços prestados e contribuições que alcançam outras pessoas. E nenhuma trajetória é construída sozinha. Por isso, quero também estender o nosso reconhecimento aos familiares homenageados. Muitos estiveram presentes nos momentos difíceis, compartilharam conquistas, ofereceram apoio e ajudaram a construir histórias que hoje celebramos. Uma homenagem pública só tem verdadeiro sentido quando consegue expressar aquilo que muitas vezes não dizemos no cotidiano. Muito obrigado. Obrigado pelo trabalho, obrigado pela dedicação, obrigado pelo vínculo construído com o nosso município. E obrigado por cada contribuição deixada à nossa população. A Câmara Municipal não é apenas o espaço onde fazemos leis, debatemos os projetos, os problemas da nossa cidade e fiscalizamos o poder público. Esta casa também tem a responsabilidade de preservar a memória de Mauriti, reconhecer seus personagens e valorizar aqueles que ajudam a construir o nosso município. É com esse sentimento que realizamos esta sessão solene. A cada pessoa que receberá esta noite a Comenda Buriti Grande ou o título de cidadão mauritiense, recebam esta honraria com uma manifestação sincera de respeito,
reconhecimento, de gratidão, de acolhimento da Câmara Municipal de Mauriti. Que, ao olharem para essa homenagem, no futuro possam recordar não apenas desta noite, mas principalmente do carinho e do reconhecimento do povo de Mauriti. Em nome de todos os vereadores e vereadoras desta casa, parabéns a cada um dos agraciados. Que esta seja uma noite de alegria, de encontros, de memórias, acima de tudo, de gratidão. Sejam todos muito bem-vindos, muito obrigado, uma excelente solenidade e que Jesus acolha e abençoe a todos. Agradecemos as palavras do presidente da Câmara Municipal de Mauriti, o vereador Roberto Simão da Silva. Convidamos agora para fazer uso da palavra o excelentíssimo senhor prefeito municipal de Mauriti, o senhor João Paulo Furtado. Boa noite a todos e a todas. Quero cumprimentar aqui o nosso presidente, Roberto Simão, o nome dele, todos os vereadores e vereadoras, cumprimentar todo o público presente aqui, homenageados, agraciados, dizer que a gente se sente muito honrado em poder estar essa noite. Eu que fui vereador em 2 mandatos, eu acredito que era uma das melhores datas que a gente tinha, porque a gente sempre contribuía ao ver daquela pessoa que sempre vem ajudando a Mauriti. Então, minhas palavras primeiras de agradecimento a cada um que contribui pelo nosso município. Sabemos dos nomes, sabemos de cada pessoa que está aqui hoje, o que fez, o que faz e o que vai fazer. E parabenizá-los, parabenizar vocês hoje, nessa noite. Acredito eu que a gente se sente muito honroso em poder estar aqui juntamente com vocês. São pessoas que eu posso dizer que se destaca na noite de hoje, que entra na história do nosso amado Mauriti, e aqui me orgulha muito dizer que sou prefeito de Mauriti e considero uma cidade que mais cresce no Cariri, se chama Mauriti. E isso me honra muito poder estar aqui hoje à noite. E prestigiar vocês nessa noite tão importante, Teófilo, como a gente sempre discute e conversa, que é uma das melhores noites para o vereador, quando dá o título, a gente se sente bem. E como a casa da gente abre as portas nesse momento para receber vocês, parabenizá-los nesses 88 anos de emancipação política do nosso amado Mauriti. É essa cidade que eu não me canso de dizer que é a cidade que mais cresce. Meu muito obrigado e parabéns a cada um de vocês. Antes de iniciarmos as entregas, é importante registrar o significado das 2 honrarias concedidas nessa noite. O título de cidadania mauritiense representa uma das mais significativas manifestações de reconhecimento do município às pessoas que, embora nascidas fora de Mauriti, estabeleceram um vínculo com a nossa terra e, acima de tudo, contribuíram para o desenvolvimento de nossa sociedade em diferentes áreas. É uma maneira simbólica e institucional de Mauriti dizer: esta terra também é sua. Já a Comenda Buriti Grande é destinada a reconhecer personalidades que se destacaram pela excelência dos seus serviços, por suas realizações e por suas contribuições relevantes para toda a sociedade. Nesta noite, portanto, não entregamos apenas placas ou diplomas. Reconhecemos histórias, valorizamos trajetórias, celebramos contribuições, registramos nomes na memória institucional de Mauriti. Senhoras e senhores, agora o momento central desta sessão terá início. Daremos início à entrega dos títulos de cidadania mauritiense e das comendas Buriti Grande, edição 2026. Cada homenagem possui uma história e cada homenageado possui uma trajetória
que merece ser conhecida e reconhecida. Por isso, em cada bloco, apresentaremos inicialmente os homenageados e faremos a leitura de suas respectivas biografias. Somente após a leitura das biografias, convidaremos o vereador ou a vereadora, autor das homenagens, e seus respectivos homenageados para se dirigirem ao espaço reservado à entrega. Na sequência, serão entregues as duas placas e realizado o registro fotográfico oficial. As homenagens seguirão a ordem dos vereadores e vereadoras proponentes. Nesse exato momento, iremos trazer as homenagens de autoria do vereador Horaciano Montenegro. E nesse exato momento será homenageado Francisco Agaci Damásio. Francisco Agaci Damásio nasceu em 20 de novembro de 1948 em sua residência no distrito do Coité, em Mauriti. Filho de Francisca Maria da Conceição e Pedro Damásio de Maria. Cresceu em uma família humilde, tendo como alicerces o trabalho, a honestidade e a perseverança. Agricultor, esposo, pai, avô e bisavô, é casado desde 1972 com Francisca Barbosa Damásio, com quem constituiu uma família de 7 filhos. Estudou na escola pública do distrito do Coité e desde cedo revelou a dedicação aos estudos e ao trabalho. Aos 18 anos, descobriu na sanfona uma das suas grandes paixões. Desde então, tornou-se conhecido como sanfoneiro, levando sua música a casamentos, festas populares, celebrações religiosas, missas e alvoradas por toda a região. Ao longo da vida, Francisco Agaci preservou por meio do trabalho e da música valores, costumes e tradições que fazem parte da identidade nordestina. Sua história de simplicidade, alegria, dedicação à família e amor pela música representa um legado que merece ser celebrado por Mauriti. Por meio do decreto 402, foi concedido a Francisco Agaci Damásio a Comenda Buriti Grande. Convidamos nesse exato momento o vereador Horaciano Montenegro e o seu respectivo homenageado. Dando assim continuidade às homenagens desta noite, com as honrarias de autoria, agora convidamos os homenageados do vereador Chicão Fernandes. Serão homenageados Fábio Saraiva Vieira e José Carlos Barbosa Gonçalves. Conheceremos inicialmente a trajetória de Fábio Saraiva Vieira. Fábio Saraiva Vieira nasceu em 13 de março de 1987 em São José de Piranhas, na Paraíba, com raízes assim no sítio Capim, em Monte Oreb.
filho dos agricultores Antônio Vieira Soares, conhecido como Tó, e Maria de Fátima Saraiva Soares, cresceu sobre os valores do trabalho, da simplicidade e da perseverança. Graduada em Ciências com habitação em Matemática pela UFCG, especializou-se em Educação, Matemática e Gestão Escolar. Tornou-se mestre em Ciências da Educação pela Universidade Del Sol. Sua trajetória em Mauriti começou em 2014, como professor de matemática na Escola André Cartacho, onde atuou até 2021. Entre 2022 e 2025, foi formador regional de Matemática e Ciências da Natureza na CRED 20. Atualmente é coordenador escolar da Escola Laura Dias Cavalcante. Também se dedica à fé e ao serviço voluntário, integrando a Renovação Carismática Católica e a diretoria da Fazenda da Esperança Padre Cícero, na Agrovila. Por mais de uma década de dedicação à educação e ao serviço social de Mauriti, ele se dedicou. Sua trajetória merece reconhecimento dessa Casa Legislativa. Por sua trajetória e contribuição por meio do Decreto 411, foi concedido a Fábio Saraiva Vieira o título de cidadania mauritiense. Conheceremos também agora a trajetória de José Carlos Barbosa Gonçalves. José Carlos Barbosa Gonçalves, conhecido como Dr. Gonçalves, nasceu em 5 de fevereiro de 1970, na cidade de Juazeiro do Norte, no Ceará. Filho de Betisa Barbosa Gonçalves e Francisco de Assis Gonçalves Silva, iniciou a sua vida profissional ainda jovem, enfrentando o trabalho como engraxate, vendedor de picolés e em parque de diversões. Aos 18 anos, ingressou na Polícia Militar, onde permaneceu por aproximadamente 10 anos como soldado. Mais tarde, retornou aos estudos pelo EJA e, movido pela determinação, cursou edificação na URCA e Direito pela FAP, além de pós-graduação pela URCA. Após sua aposentadoria pela Polícia Militar, persistiu em conquistar a carteira da OAB, tornando-se assim advogado com atuação especialmente na área previdenciária. Há aproximadamente 10 anos, estabeleceu o escritório aqui em Mauriti, onde também mantém residência e desenvolve ações voluntárias, inclusive junto aos garis da sua comarca. Sua trajetória é marcada pela superação, pelo trabalho e pela disposição em servir. Em Mauriti, construiu vínculos que ultrapassam a atividade profissional e revelam o verdadeiro sentimento de pertencimento. Por sua dedicação e contribuição à comunidade mauritiense, hoje recebe o reconhecimento dessa Casa Legislativa. Por meio do Decreto 419, foi concedido a José Carlos Barbosa Gonçalves o título de cidadania mauritiense. Convidamos, neste exato momento, o vereador Chicão Fernandes para se dirigir ao espaço de entrega. Convidamos também os homenageados, Fábio Saraiva Vieira e José Carlos Barbosa Gonçalves. Convidamos o vereador Chicão Fernandes para proceder à entrega das homenagens. E uma calorosa salva de palmas aos homenageados. Dando continuidade, serão homenageados agora, de autoria do vereador Deosivan Silva, o Antônio Luiz Isidério Júnior e José Djalma Pereira dos Santos. Antônio Luiz Isidério Júnior nasceu em 16 de janeiro de 1985 em Mauriti. Filho de Maria do Socorro da Silva Isidério e Antônio Luiz Isidério, é o caçula de 5 irmãos. Casado
e pai de Anthony, Gabriel, constituiu sua trajetória marcada pela comunicação e pelo compromisso com sua comunidade. Sua história no rádio começou em 2001, na antiga Rádio Campo Belo FM. Posteriormente, integrou a equipe da Rádio União FM, onde permaneceu por aproximadamente 10 anos. Em 2012, criou o Folha Cariri, jornal gratuito distribuído em Mauriti e municípios da região, que posteriormente também passou às plataformas digitais. O projeto desenvolveu iniciativas sociais como o Prêmio Empresas e Profissionais Nota 10 e a Caravana do Bem. Em 2020, passou a apresentar o programa na TV Cariri, onde atualmente permanece. Atualmente também atua na Câmara Municipal de Mauriti no setor de sonorização. Sua trajetória representa uma história de dedicação à comunicação e também a toda a comunidade mauritiense, merecendo assim o reconhecimento do Poder Legislativo Municipal. Decreto 421, Comenda Buriti Grande. Dando continuidade, traremos agora a biografia de José Djalma Pereira dos Santos. José Djalma Pereira dos Santos, conhecido como Deca Severo, nasceu em 29 de janeiro de 1952 no sítio Estrelinha. Filho de Manuel Pereira dos Santos e Maria Raimunda da Conceição dos Santos, construiu sua vida sobre valores de trabalho, família e dedicação à comunidade. Casado com Cícera Thelma dos Santos Soares, é pai de 16 filhos, avô de 18 netos e bisavô de 14 bisnetos, formando uma grande família que representa parte importante da sua história e também do seu legado. Homem dedicado ao trabalho, ingressou no serviço público por meio do concurso público, onde exerceu suas funções com compromisso e responsabilidade ao longo de muitos anos, até então a sua aposentadoria. Nascido e criado em Mauriti, Deca Severo manteve sempre uma forte ligação com raízes e também com a sua comunidade. Sua trajetória é de um homem simples e também trabalhador, cuja contribuição foi construída silenciosamente por meio do serviço e da dedicação ao município. É pelo conjunto dessa história que Mauriti lhe presta, nesta noite, seu reconhecimento e a sua gratidão. Decreto 422, Comenda Buriti Grande. Convidamos, nesse exato momento, o vereador Deusivan Silva e seus homenageados para o momento de entrega. Pode aplaudir. Assim, dando continuidade, traremos agora homenagens de autoria da vereadora Evânia Furtado. Serão homenageados Aguinaldo da Silva Viana e Damião Furtado dos Santos. Aguinaldo da Silva Viana nasceu em 23 de agosto de 1979, no distrito de Pimenteiras, no município de Coelho Neto, Maranhão. Filho de uma família humilde, perdeu a mãe aos 3 anos e foi criado pelos avós maternos, Cícero e Francisca, que lhe transmitiram valores de honestidade, trabalho e perseverança. Desde cedo, conciliou os estudos com o trabalho na agricultura
e na adolescência. Exerceu diferentes atividades. Em 2021, mudou-se para Brasília em busca de oportunidades. De volta ao Maranhão, concluiu o ensino médio e iniciou sua trajetória como motorista de caminhão, profissão que exerce desde 2008. Em janeiro de 2014, chegou a Mauriti para trabalhar na empresa Queiroz Galvão, o que seria uma passagem temporária. Tornou-se um novo lar. Aqui conheceu sua esposa, a Luciane Elaine. Constituiu assim sua família e decidiu construir a sua vida. Pai dedicado e avô também, ingressou no curso de engenharia civil, mantendo o desejo de aprender e evoluir. Maranhense de nascimento e mauritiense de coração, Aguinaldo construiu nessa terra seus laços e sonho, tornando-se merecedor do reconhecimento dessa Casa Legislativa. Decreto 406, título de cidadania mauritiense. Damião Furtado dos Santos. Damião Furtado dos Santos nasceu em 18 de setembro de 1951, no sítio Canabravinha, distrito da Palestina do Cariri. Filho de agricultores Severino Manuel dos Santos e Ana Maria da Conceição, cresceu sobre valores de honestidade, respeito e dedicação ao trabalho. Ainda criança, iniciou os seus estudos na Escola São Francisco e, posteriormente, conciliou a formação escolar com o trabalho na agricultura. Em 1971, mudou-se para Brejo Santo, onde se casou. Em 1972, com Maria do Socorro dos Santos, com quem teve 6 filhos. Em 1983, ingressou na SUCAM, participando do trabalho de combate a doenças de Chagas em áreas distintas do sul do Ceará. No ano seguinte, o mesmo retornou a Mauriti com a família, onde continuou com sua dedicação ao combate a endemias, atuando como agente de combate de endemias até a sua aposentadoria. Mesmo diante de tanta dificuldade, nunca abandonou os estudos, concluindo o 2º grau em 2006. Por sua trajetória de superação e pelos relevantes serviços prestados à saúde de Mauriti, Damião Furtado dos Santos recebe nesta noite a Comenda Buriti Grande, decreto de 408, Comenda Buriti Grande. Convidamos nesse exato momento a excelentíssima vereadora Evânia Furtado e seus homenageados. Pode aplaudir mais uma vez. Traremos agora homenagens de autoria do vereador Iata de Guerreiro. Serão homenageados Roberto Moreira da Costa Júnior e Nélio Barbosa Luciano. Roberto Moreira da Costa Júnior nasceu em 17 de outubro de 1983 em João Pessoa, Paraíba. Filho de Roberto Moreira da Costa e Darcy Borges da Costa. Ambos servidores públicos, é casado com Marília Nascimento Tavares. Sua trajetória profissional
começou como consultor de vendas de veículos na Ferrari Veículos em João Pessoa. Em 2014, na cidade de Campina Grande, atuou como empresário no ramo de panificação. Foi por meio da convivência com a esposa e com amigos que conheceu mais de perto a área da odontologia, despertando o interesse por uma nova profissão. Buscou então sua formação e tornou-se técnico em prótese dentária, passando a atuar na área. Em setembro de 2022, chegou a Mauriti, cidade que escolheu para viver e que adotou como seu lar. Desde então, vem construindo aqui sua trajetória profissional e seus vínculos com a comunidade. Por sua escolha de fazer de Mauriti a sua casa e contribuir com o seu trabalho para o município, Roberto Moreira da Costa Júnior recebe o conhecimento dessa Casa Legislativa. Por meio do Decreto 409, foi concedido o título de cidadania mauritiense. Biografia de Nélio Barbosa Luciano. Nélio Barbosa Luciano nasceu em 16 de novembro de 1996, filho de Barbosa dos Santos e Eliana Braz Luciano Barbosa. É casado com Maria Graziele Félix Bastos. Sua trajetória reúne dedicação ao serviço público, compromisso com a saúde e sensibilidade para a literatura. Técnico em enfermagem pela Escola Profissionalizante Padre João Bosco, foi aprovado em diferentes processos seletivos para o ensino superior, incluindo Direito na UEPB, Biomedicina na UFRN e no Centro Universitário Leão Sampaio, além de Psicologia nesta mesma instituição. Servidor público efetivo do município de Mauriti há mais de 7 anos, atua como auxiliar de farmácia, dedicando-se ao atendimento e assistência à população usuária do SUS. Também foi aprovado em concurso público para agente administrativo do município de Milagres. Paralelamente, destaca-se como escritor, poeta e cordelista. É autor de folhetos de cordel e de poemas como Soneto ao Tempo e à Enfermeridade, contribuindo para a valorização da cultura e da identidade nordestina. Por sua dedicação ao serviço público e à cultura, Nélio recebe o reconhecimento desta Casa Legislativa. Por meio do Decreto 410, foi concedida a Comenda Buriti Grande. Convidamos, nesse exato momento, o vereador Iata de Guerreiro e seus respectivos homenageados para a entrega das honrarias. Dando assim continuidade, traremos as homenagens de autoria do vereador Júnior Leopoldo. Serão homenageados Maria de Lourdes Xavier Araújo e Renato Barbosa dos Santos. Traremos agora a biografia de Maria de Lourdes Xavier Araújo. Maria de Lourdes Xavier Araújo nasceu em Mauriti, Ceará, e é filha de José Xavier Braga e Maria dos Anjos Bezerra. 8ª filha entre os 10 irmãos. Reside no sítio Três Pereiros e construiu sua trajetória profissional dedicada à educação. Graduada em Ciências Naturais pela Universidade Regional do Cariri, possui pós-graduações em Atualização Pedagógica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e em Gestão Escolar e Educação Inclusiva pela Faculdade João Calvino. Sua caminhada na educação começou nos meados de 1990,
como professora temporária no município. Em 1998, foi aprovada em concurso efetivo do Estado do Ceará, passando a atuar na Escola de Ensino Médio André Cartacho e no Centro Educacional de Mauriti. Em 2002, tornou-se servidora efetiva do município. Também exerceu funções de coordenação escolar na Escola de Ensino Médio Eunice Maria de Souza Freitas, entre 2015 e 2017, e novamente de 2020 a 2023. Desde 2024, atua como coordenadora da Sala de Multimeios da mesma instituição. Por meio da sua dedicação à educação e à formação de gerações, Maria de Lourdes recebe o reconhecimento dessa Casa Legislativa de Decreto 413, Comenda Buriti Grande. Traremos agora a biografia de Renato Barbosa dos Santos. Renato Barbosa dos Santos nasceu em 21 de maio de 1983, filho de Manuel Alves dos Santos e Creuza Barbosa dos Santos, o mesmo criado no sítio Trincheiras, em uma família de 10 irmãos. Aprendeu desde cedo o valor do trabalho, da dedicação e da coragem. Aos 13 anos, iniciou sua trajetória empreendedora vendendo bombons. Entre o ano de 2000 e 2001, qualificou-se como cabeleireiro em Juazeiro do Norte e, em Mauriti, construiu uma carreira marcada pela busca constante por aperfeiçoamento, inclusive na Academia Internacional do Pivot Point, tornando-se especialista em hair design. Em 2017, ampliou sua atuação empresarial com a criação do Ijo Buriti Hotel, empreendimento que investe na geração de empregos, na capacitação de profissionais e no fortalecimento da economia local. Casado com Vanderlândia, é pai de Vitor Emanuel, Igor Mateus e Enzo Benjamin. Em 30 de julho de 2026, concluiu a graduação em licenciatura em Letras, Língua Portuguesa, pela Unilab, reafirmando sua busca permanente pelo conhecimento. Por sua trajetória de empreendedorismo, inovação, geração de oportunidade e contribuição para o desenvolvimento de Mauriti, Renato Barbosa dos Santos recebe o reconhecimento dessa Casa Legislativa no Decreto de 414, título Cidadania Mauritiense. Convidamos, nesse exato momento, o vereador José Leopoldo e seus respectivos homenageados. Traremos agora a homenagem de autoria do vereador Paulo Gomes. Dando continuidade, apresentaremos as homenagens de autoria do vereador Paulo Gomes. Será homenageado Antônio Gomes da Silva, mestre Tontônio. E traremos também a sua respectiva biografia. Antônio Gomes da Silva, conhecido como Mestre Tontônio, nasceu em 13 de fevereiro de 1960, no sítio Cajueiro de São Félix, em Mauriti. Pequeno agricultor, divide o seu tempo entre a roça e a oficina onde transforma madeira e tradição em instrumentos musicais. Sua história com a música começou em 1978. Mais tarde, em meio às dificuldades provocadas pela seca de 1981, o mesmo partiu para São Paulo em busca de melhores condições para a sua família.
Foi lá que conheceu o violino e despertou uma nova paixão. Teve aulas de luthiera com o maestro italiano e fabricante de violinos Augusto Lombardi, iniciando uma trajetória que marcaria a sua vida. Em 1989, retornou ao São Félix, em Mauriti, onde montou sua oficina e passou a dedicar-se à fabricação artesanal de rabecas, violinos, violas, violoncelos e contrabaixos. Herdeiro de uma tradição familiar ligada à música e à fabricação de instrumento, Mestre Tontonho preserva conhecimentos transmitidos por gerações. Reconhecido como mestre da cultura do estado de Ceará, o mesmo representa Mauriti na preservação e na valorização da cultura musical. Por meio do Decreto 412, foi concedido a Antônio Gomes da Silva, o mestre Tontonho, a Comenda Buriti Grande. Convidamos nesse exato momento o vereador Paulo Gomes e seu homenageado para se dirigirem ao espaço de entrega. Agora traremos as homenagens de autoria do vereador Rangel Cartacho. Serão homenageados Tiago Cleuton Bandeira Garcia e Aron Wilker dos Santos de Lacerda. Tiago Cleuton Bandeira Garcia nasceu em 1º de dezembro de 1992, no Vale do Jaguaribe. Policial militar, construiu sua trajetória profissional pautada pela responsabilidade, pela coragem e pelo respeito à comunidade. Em Mauriti, encontrou mais de que um lugar de trabalho. Construiu vínculos e passou a dedicar parte de sua trajetória à proteção e à segurança da população, exercendo a sua função com ética, compromisso e senso de dever. Paralelamente à carreira na segurança pública, Tiago também se destaca como empreendedor por meio de sua atividade empresarial. Contribui, assim, para o desenvolvimento econômico do município, gerando empregos e criando oportunidades. Sua presença em Mauriti é marcada pelo profissionalismo, pela dedicação e pela disposição em contribuir para o crescimento da comunidade. Sua trajetória demonstra que servir também significa acreditar na terra onde se vive e investir em seu futuro. Por sua dedicação à segurança pública, sua atuação empreendedora e os vínculos construídos em Mauriti, Tiago Cleuton Bandeira Garcia recebe nesta noite o reconhecimento de título cidadão mauritiense, do decreto de número 398, título cidadão mauritiense. Apresentaremos também agora a biografia de Aron Wilker dos Santos Lacerda. Aron Wilker dos Santos Lacerda nasceu em 16 de março de 1994 em Mauriti. Filho de Manuel Almirante de Lacerda e Rosângela Caboclo dos Santos. Foi criado pela avó Maria Socorro dos Santos, pela tia Roselângela Caboclo dos Santos e pelo tio e pai de criação Nonato Carvalho. É pai de Clara Lacerda e Leia Lacerda. Graduada em licenciatura e bacharelado em graduação em educação física, com especialização em reabilitação esportiva, construiu mais de 10 anos de atuação voltada à saúde, ao esporte e à educação. É professor e fundador da Escola de Natação Peixinho Azul, onde utiliza a prática esportiva para promover saúde, disciplina e inclusão. Também atuou como coordenador da Unidade Básica de Saúde do Distrito de São Miguel e atualmente é professor da Escola de Ensino Infantil e Fundamental Pingo de Gente,
Destaca-se ainda pela participação no projeto Tibum, utilizando a natação como instrumento de inclusão e desenvolvimento de crianças com necessidades específicas. Por sua dedicação à educação, ao esporte, à saúde e à inclusão social, Aron recebe o reconhecimento do Poder Legislativo de Mauriti. Decreto de número 418, Comenda Buriti Grande. Convidamos o vereador Rangel Cartajo e seus respectivos homenageados. Traremos agora as homenagens de autoria do presidente desta casa, Roberto Simão. Dando continuidade, apresentaremos as homenagens de autoria do excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Mauriti, Roberto Simão. Serão homenageados o capitão Antônio Marcos Gomes e Maria Aparecida Ferreira de Lima. Antônio Marques Gomes nasceu em 9 de julho de 1970 e ingressou na Polícia Militar do Ceará em 22 de janeiro de 1990. Ao longo de mais de 3 décadas de serviço, construiu uma trajetória marcada pela disciplina, coragem, liderança e dedicação à segurança pública. Sua formação militar incluiu cursos de formação e aperfeiçoamento de praças e o curso de habitação de oficiais pela Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará. Também é licenciado em Química. Em sua carreira, alcançou o posto de capitão e exerceu funções de comando em diversos municípios cearenses. Em Mauriti, comandou o pelotão da Polícia Militar, desenvolvendo um trabalho pautado na proximidade com a população e na preservação da violência, da violência e na promoção da paz social. Hoje, oficial da reserva remunerada, deixa como legado o compromisso com o serviço público e a segurança da sociedade. Por sua dedicação a Mauriti, recebe o reconhecimento e a gratidão do seu povo. Por meio do decreto de número 404, foi concedido o título de cidadania mauritiense. Traremos agora a biografia de Maria Aparecida Ferreira de Lima. Maria Aparecida Ferreira de Lima. Nasceu em Brejo Santo, Ceará, e aos 14 anos mudou-se para Mauriti, município onde reside há mais de 32 anos. Constituiu sua família e criou 2 filhos. Professora de língua portuguesa, dedicou sua trajetória à educação e à formação de pessoas, acreditando no conhecimento como instrumento de transformação social. Também atuou durante 3 anos no CRAS Palestina como recepcionista, destacando-se pelo acolhimento humanizado às famílias e pelo compromisso com a comunidade. Em sua própria residência, promoveu cursos gratuitos de crochê, criando oportunidades de capacitação e geração de renda para as mulheres. Atualmente, realiza palestras voltadas ao público feminino, incentivando o estudo, o trabalho, o empreendedorismo e a independência financeira. Ao longo de sua caminhada em Mauriti, Maria Aparecida construiu uma história de solidariedade, educação e serviço ao próximo. Por sua dedicação à comunidade e
e pela contribuição para o desenvolvimento humano e social do município, recebe hoje o reconhecimento do Poder Legislativo Municipal. Por meio do decreto de número 405, foi concedido o título de cidadania mauritiense. Convidamos nesse exato momento o excelentíssimo senhor presidente Roberto Simão e seus respectivos homenageados para se dirigirem ao espaço de entrega. Agora traremos as homenagens de autoria do vereador Rogério do Caldeirão. Dando continuidade, apresentaremos as homenagens de autoria do vereador Rogério do Caldeirão, que será representado nesta solenidade por sua esposa Rosa Terezinha Furtado dos Santos. Será homenageado José Valdeilson Lima dos Santos. José Valdeilson dos Santos nasceu em 7 de maio de 1972 em Conceição, Paraíba. Filho de José Valdeci dos Santos e Maria de Lourdes Lima dos Santos, casado com Michele Tavares dos Santos, a mesma filha natural de Mauriti, construiu ao longo dos anos uma trajetória marcada pelo trabalho, pela comunicação e pela ligação com a cultura da vaquejada. Sua vida profissional começou em 1987, na área da educação na cidade de Conceição, onde atuou por 20 anos. Cursou administração na Universidade Unip e, posteriormente, consolidou-se como locutor de vaquejada, sendo credenciado pela Associação Brasileira de Vaquejada. Sua relação com Mauriti começou nos meados de 1998, quando narrou a última vaquejada de Simval Lacerda. Foi o primeiro locutor do Parque de Vaquejada Araticum, aonde atua há anos, além de ter narrado em outros parques do município e em diferentes estados brasileiros. Também trabalhou na transposição do Canal São Francisco até Cabrobó e atuou em emissoras de rádio. Sua trajetória e contribuição à cultura da vaquejada em Mauriti recebe o conhecimento do Poder Legislativo Municipal, por meio do Decreto 400. Foi concedido o título de cidadão mauritiense. Convidamos a senhora Rosa Terezinha Furtado dos Santos e o seu respectivo homenageado para se dirigir ao espaço de entrega. Agora traremos as homenagens de autoria do vereador Romário Alencar. Serão homenageados Tarsila Gomes de Moraes e José Pimenta do Nascimento. Tarsila Gomes de Moraes nasceu em 18 de maio de 1981 em Mauriti, Ceará. Professora e servidora pública, construiu sua trajetória dedicada à educação, à gestão pública e ao serviço à comunidade. Graduada em matemática pela FGF e educação física pela UES. É pós-graduada em gestão escolar, mestra em ciência da educação e atualmente cursa doutorado. Iniciou sua trajetória na educação em 2002, atualmente atuando assim especialmente no distrito do Buritizinho. Em 2005,
passou a contribuir tecnicamente com a Secretaria Municipal de Educação, participando de ações como o PAR, o PDE e o Censo Escolar. Em 2013, exerceu funções de chefe de gabinete, secretária de Finanças e secretária de Assistência Social, dedicando especialmente atenção às famílias em situação de vulnerabilidade. Também integrou a diretoria do CISEM. Atualmente, atua no polo da Universidade Aberta do Brasil, ampliando a oportunidade de formação em Mauriti. Por uma trajetória marcada pela educação, pelo serviço público e pelo compromisso com sua terra, Tarsila recebe a Comenda Buriti Grande como um reconhecimento por sua contribuição à comunidade mauritiense. Com o decreto 423, Comenda Buriti Grande. Traremos agora a biografia de José Pimenta do Nascimento, conhecido por todos como Zé Pita. Nasceu em Mauriti em 24 de janeiro de 1983. Filho de Chicolo e Toinha Pita, é o terceiro dos filhos do casal e representa a terceira geração de comerciantes de sua família. Desde os 12 anos, ajudava os pais na bodega e no armazém da família. Aos 13, movido pelo desejo de empreender, começou a produzir e vender seus próprios picolé pelas ruas de Buritizinho. Vieram depois a lanchonete e o restaurante, até que em 2014 inaugurou a primeira hamburgueria artesanal de Mauriti, o Hambúrguer do Zé. Sua caminhada também foi marcada por desafios, perdas e dificuldades superadas com fé, trabalho e perseverança. Ao longo dos anos, manteve vivo o legado familiar, contribuindo para o comércio e a economia de Mauriti. Sua história traduz a força do trabalho, do empreendedorismo e também do amor por sua terra, razão pela qual hoje recebe o reconhecimento do Poder Legislativo Municipal do decreto de número 424, Comenda Buriti Grande. Convidamos, neste exato momento, o vereador Romário Alencar e seus respectivos homenageados. Traremos agora, aos senhores e senhoras, homenagem de autoria do vereador Teófilo Neto. Será homenageado o senhor Vitor Martins Sampaio Teixeira. Vitor Martins Sampaio Teixeira é filho de José Sávio Martins Sampaio e Ada Julita Dias Teixeiras. Reside em Mauriti há 37 anos, cidade onde construiu a sua família e sua trajetória. É casado com Laiane Maria Lacerda Martins, com quem tem 3 filhos, Emily Maria, Vitor Filho e Gabriel Martins. Formado em odontologia, com especialização em implantodontia e diversos aperfeiçoamentos na área. Atua há mais de 12 anos como cirurgião dentista em Mauriti, dedicando-se atualmente integralmente à profissão e ao atendimento dos seus pacientes. Sua trajetória inclui a vida pública. Foi vereador de Mauriti entre 2013 e 2016 e, posteriormente, vice-prefeito no período de 2017 a 2020. Hoje, afastado da atividade política, dedica-se à família e à odontologia, mantendo sua vida e seu trabalho na cidade que escolheu para viver. Por sua trajetória e pelos vínculos construídos ao longo de décadas com Mauriti,
recebe nesta noite o reconhecimento do Poder Legislativo no decreto de 417, Comenda Buriti Grande. Convidamos o vereador Teófilo Neto e seu homenageado para a entrega. Traremos agora as homenagens de autoria da excelentíssima vereadora Virgínia Reis. Serão homenageados o comandante Cleilson de Araújo Pinho e Zildene Ribeiro Gomes. Cleilson de Araújo Pinho nasceu no município de Pentecoste, Ceará, filha de uma manicure e de um pintor. Aos 14 anos, mudou-se para Fortaleza para estudar e aos 20 anos foi aprovado em concurso público para a carreira de oficial militar. Construiu sólida formação acadêmica, sendo bacharel em Direito e em Segurança Pública, licenciado em Educação Física Militar, mestre em Ciências Administrativas e especialista em diferentes áreas relacionadas à segurança, cidadania e desenvolvimento humano. Atualmente, cursa Psicologia. Ao longo da carreira, exerceu importantes funções de comando na Polícia Militar do Ceará, incluindo o Comando Tático Rural, companhias e batalhões em Juazeiro do Norte, Crato, Fortaleza e Eusébio. Também comandou o Grupo de Ações Táticas Especiais e o 5º Batalhão de Guarda de Presídios. Atualmente comanda o 32º Batalhão da Polícia Militar de Brejo Santo. Sua trajetória de formação, liderança e dedicação à segurança pública representa um relevante serviço à sociedade cearense, tornando-se merecedor do reconhecimento que hoje recebe. Por meio do Decreto 416, foi concedido o título de cidadania mauritiense. Traremos agora a biografia de Dona Zildene Ribeiro Gomes. Zildene Ribeiro Gomes nasceu em 12 de outubro de 1933, em Missão Velha. Filha de José Pimenta de Souza, do sítio Jiqui, em Mauriti, e de Adélia Ribeiro de Souza. Segunda entre 7 irmãos, iniciou os estudos em Missão Velha e posteriormente estudou no Colégio Santa Teresa, no Crato. Em 1958, casou-se com seu primo Isaac Gomes da Silva, com quem viveu 56 anos de uma história marcada pelo amor, respeito, fé e muito companheirismo. O casal fixou residência em Mauriti em 1975 e teve 6 filhos: Gilberto, Adélia, Isaac Júnior, Jaqueline, Isadora e Sheila. Dedicada à família, Zildene também auxiliou o esposo nos negócios e participou ativamente do Rotary Clube de Mauriti. Mais tarde, trabalhou no posto de saúde do município em função administrativa. Mãe cuidadosa e exigente com a dedicação dos filhos, acompanhou de perto sua formação e teve a alegria de vê-los realizado profissionalmente. Por sua história de família, fé e dedicação à comunidade Mauriti, hoje reconhece e celebra sua trajetória por meio do Decreto 420, foi concedido o título de cidadã mauritiense. Convidamos a excelentíssima senhora vereadora Virgínia Reis e seus respectivos homenageados para o espaço de entrega.
Traremos agora homenagens de autoria da ex-vereadora Selminha Santana. Chegamos ao último bloco de homenagem dessa noite. Será homenageado Tiago Aragão da Silva. Tiago Aragão da Silva nasceu em 21 de setembro de 1993, em Garauaru, Sergipe. Filho de Maria Arlete Aragão da Silva, diarista, e José da Silva Pedreiro. Cresceu em uma família humilde, tendo na educação, no trabalho e na perseverança os pilares de sua formação. Foi aprovado em primeiro lugar para a licenciatura em matemática pela Universidade Federal de Sergipe e também concluiu o curso técnico em eletrônica pelo Instituto Federal de Sergipe. Após iniciar a carreira como professor, ingressou na Polícia Militar do Ceará em 2018, encontrando na segurança pública uma nova forma de servir à sociedade. Em 2019, concluiu o curso do Raio, alcançando a 3ª colocação geral. Em 2021, chegou a Mauriti, cidade que escolheu para viver. Além da atuação policial, fundou a Arena Beach Show, incentivando o beach tênis, o vôlei de praia e o futevôlei, gerando assim oportunidades de emprego e promovendo o esporte. Por sua dedicação à segurança e ao empreendedorismo e também ao desenvolvimento esportivo de Mauriti, recebe hoje o reconhecimento desta comunidade. Convidamos a excelentíssima senhora ex-vereadora e secretária das Mulheres de Mauriti, a senhora Selminha Santana, e seu homenageado para se dirigirem ao espaço de entrega. Senhoras e senhores, concluímos a entrega dos títulos de cidadania mauritiense e das comendas Buriti Grande, edição 2026. Nesta noite, tivemos a oportunidade de conhecer histórias, trajetórias e contribuição que justificam cada uma das honrarias concedida por essa Casa Legislativa. Cada nome aqui anunciado passa a integrar de maneira especial a memória institucional do nosso município de Mauriti. Aos que receberam o título de cidadania Mauriti, Mauriti abre simbolicamente os seus braços e o acolhe também como filhos desta terra. Aos agraciados da Comenda Buriti Grande, fica registrado o reconhecimento pelas contribuições e serviços que identificam a nossa cidadania e também a nossa sociedade. A Câmara Municipal de Mauriti parabeniza todos os homenageados e agradece por ajudarem cada um a seu modo a construir uma cidade melhor. Uma calorosa salva de palma a todos os nossos homenageados. Após este momento esse de reconhecimento e celebração, ouviremos agora uma mensagem em nome de todos os agraciados desta noite. Para fazer uso da palavra, convidamos o senhor Vitor Martins Sampaio Teixeira, agraciado com a Comenda Buriti Grande, que neste ato representará todos os homenageados com o título de cidadania mauritiense e com a Comenda Buriti Grande. Convidamos o senhor Vitor Martins Sampaio Teixeira. Boa noite a todos, boa noite a todas presentes. É muito tempo que eu não falo em público, né? Pedi o costume. Gostaria de saudar aqui a todos, primeiramente aqui ao presidente da casa, Roberto Simão,
saudar o prefeito João Paulo, os demais vereadores aqui presentes, todos os homenageados e a plateia em geral. Com muita honra e com profunda gratidão que, em nome de todos os homenageados desta noite, tenho a oportunidade de fazer algumas palavras. Receber a Comenda Buriti Grande, concedida pela Câmara Municipal de Mauriti, tem para mim um significado ainda mais especial. Esta casa que fez parte da minha história. Em outro momento da minha vida, tive a honra de ocupar uma cadeira como vereador e de representar o povo de Mauriti. Hoje retorno a esta casa em condições diferentes, como homenageado. Quero, de maneira especial, agradecer ao vereador Teófilo Neto, que me concedeu essa honraria. Recebo essa homenagem com muita alegria e humildade. E tenho certeza de que esse sentimento também representa todos os homenageados aqui presentes. Cada pessoa aqui homenageada tem sua própria história, são diferentes profissões, diferentes caminhos, diferentes formas de contribuir. Mas temos algo em comum, o amor por Mauriti, e desejo de ver essa cidade crescer e prosperar. Também quero dedicar esta homenagem às nossas famílias, minha esposa aqui presente, meu pai está aqui presente, porque ninguém constrói uma história sozinho. Hoje, portanto, não recebemos apenas uma comenda, recebemos o carinho e o reconhecimento da nossa cidade. E isso, para quem nasceu, vive e construiu sua história em Mauriti, tem um valor imenso. Que possamos receber essa honraria não apenas como motivo de orgulho, mas como incentivo para continuarmos contribuindo, cada um, dentro da sua realidade, para um Mauriti cada vez melhor. Em nome de todos os homenageados, nosso muito obrigado à Câmara Municipal, aos vereadores aqui presentes, a todos que estão sendo homenageados e que vamos fazer dessa noite um momento muito especial. Que Deus abençoe a cada um de nós, nossas famílias e nossa querida Mauriti. E viva Mauriti! Para proceder ao encerramento oficial desta sessão solene, convidamos o excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Mauriti, o vereador Roberto Simão da Silva. Senhoras e senhores, em nome da Câmara Municipal de Mauriti, agradeço a presença de todas as autoridades, vereadores, homenageados, familiares, convidados e cidadãos que compartilharam conosco este momento. Aos agraciados com o título de cidadania mauritiense e com a Comenda Buriti Grande, reiteramos o reconhecimento e a gratidão do Poder Legislativo de Mauriti. Nesta noite, não apenas entregamos homenagens, conhecemos histórias, celebramos trajetórias e reafirmamos o valor daqueles que contribuem para a nossa sociedade. Que cada honraria recebida permaneça como testemunho do vínculo construído com nossa terra e com a nossa gente. A Câmara Municipal de Mauriti continuará cumprindo esta importante missão de preservar nossa memória, reconhecer aqueles que contribuem para o desenvolvimento do nosso município e valorizar as pessoas que ajudam a construir a nossa história. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão solene. Quero agradecer a todos.